Olá, este é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Este episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa período 2025.1. Somos da unidade da Perimetral, turma de quinta-feira à noite. E este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob a orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelas. O nosso grupo é formado por Ana Caroline de Castro Crisóstomo, Hanna Gomes Barreto dos Reis, Hanna Constantino Cortes, Ávila Luanda Santos de Almeida e Milena Noronha Vieira. No episódio de hoje, vamos conversar sobre cultura do cancelamento e conformidade nas redes sociais, relacionando esse fenômeno da contemporaneidade com os conceitos e reflexões da psicologia social. A cultura do cancelamento tem ganhado força nos últimos anos, principalmente com o crescimento nas redes sociais, e foi produzida como um jeito de responsabilizar comportamentos considerados inadequados. Cancelar alguém significa expor publicamente um comportamento considerado inadequado e muitas vezes boicotar essa pessoa, o que acaba virando uma forma de bullying e linchamento virtual que pode acabar negativamente na saúde mental das pessoas envolvidas. Mas será que esse tipo de atitude ajuda ou atrapalha o debate social? Pela psicologia social, podemos entender esse comportamento através da pressão social e da conformidade. A conformidade aborda a mudança de comportamento ou crença como consequência da pressão de outras pessoas. Os indivíduos tendem a seguir o comportamento do grupo, mesmo que, singularmente, pensem diferente. Isso acontece porque temos uma necessidade de aceitação social e medo de rejeição. A psicóloga Adriana Bezerra Assunção, que trabalha na área clínica há 3 anos, diz que a realização do cancelamento ficou mais popular no Brasil em 2020, depois do programa televisivo Big Brother Brasil, quando aconteceu o maior índice de cancelamento. Em decorrência da pandemia, onde todo mundo estava online o tempo inteiro, ocorreu um grande crescimento dessa cultura, já que o público decidiu falar e expor suas opiniões sobre as polêmicas do reality show. Isso se relaciona com os estudos clássicos de conformidade, como o de Solomon Asch. Em 1951, Solomon investigou a conformidade diante de julgamentos óbvios. Em um experimento com linhas de tamanhos visivelmente distintos, participantes reais eram colocados como cúmplices do pesquisador que davam respostas erradas. Os resultados foram que 75% dos participantes conformaram-se pelo menos uma vez, e somente 25% mantiveram sempre sua resposta correta. Esse estudo mostrou o poder do conformismo normativo, mesmo quando a verdade é evidente. O conformismo normativo ocorre devido ao desejo de aceitação social. O indivíduo pode concordar externamente com o grupo, mesmo discordando internamente. Muitos participantes do experimento de Solomon seguiam o erro do grupo só para não parecerem diferentes, e isso ocorre o tempo inteiro nas redes sociais. A conformidade não é neutra, ela pode promover união e integração, mas também pode silenciar opiniões divergentes, fortalecer injustiças e tornar comportamentos questionáveis algo comum. Vamos falar agora um pouquinho sobre o cancelamento. O cancelamento é um fenômeno social que ocorre quando uma pessoa, geralmente com alguma visibilidade pública, passa a ser rejeitada ou boicotada em massa após comportamentos considerados inadequados. Em alguns casos, o cancelamento pode proporcionar uma oportunidade para repensar comportamentos e atitudes. Um exemplo é a Carol Conká. Após sua participação no Big Brother Brasil 21, utilizou a experiência para refletir sobre suas ações e lançou o documentário A Vida Depois do Tombo, abordando temas como saúde mental, racismo e superação. O cancelamento de indivíduos que cometeram atos abusivos pode fortalecer movimentos sociais. O caso de Harvey Weinstein. Mas é importante destacar que nem todo cancelamento é negativo, mas muitas vezes ele parte de uma demanda legítima por justiça social, como no caso de atitudes racistas, machistas ou homofóbicas. O problema é quando isso se transforma em linchamento virtual, sem espaço para diálogo ou aprendizado. O cancelamento pode resultar na perda de contratos,
patrocínios e oportunidades de trabalho. Larissa Manoela foi cancelada em 2020 após postar uma foto tomando sol com a legenda "um bronze". Algumas pessoas a acusaram de privilegiar o bronzeamento, enquanto outros estavam preocupados com a pandemia. O motivo foi considerado exagerado por muitos. Chico Buarque, em 2021, foi criticado após usar uma máscara de crochê vazada que muitos consideravam ineficaz contra a Covid-19. A crítica ganhou grandes proporções, mas muitos acharam um motivo banal, considerando a trajetória do artista. O caso de cancelamento da J.K. Rowling, um caso complexo e polêmico. J.K. Rowling é uma autora icônica da série Harry Potter e é uma das escritoras mais influentes no mundo. No entanto, a partir de 2019 e especialmente em 2020, passou a ser alvo de um intenso movimento de cancelamento, principalmente motivado por suas declarações e opiniões relacionadas à comunidade trans. Antes da polêmica, Rowling era quase unanimemente celebrada por suas contribuições à literatura infanto-juvenil e na cultura pop. O universo Harry Potter, com seus livros, filmes e produtos, conquistou fãs de todas as idades e se tornou um fenômeno mundial. É inegável o impacto cultural de J.K. Rowling. O problema começou a se intensificar quando Rowling começou a se manifestar sobre temas envolvendo gênero, identidade e direitos de pessoas trans. Em post no Twitter em 2019 e 2020, Rowling apoiou publicamente Maya Forstater, uma pesquisadora que havia perdido seu emprego por expressar opiniões consideradas transfóbicas. Esse apoio já gerou reação negativa, porque a comunidade trans viu isso como uma defesa de ideias que negam a identidade de transgêneros. Em o tweet de junho de 2020, que foi o episódio mais emblemático, Rowling criticou um artigo que usava o termo "pessoas que menstruam" em vez de "mulheres". Ela tweetou que a frase deveria dizer "mulheres" e não uma descrição que exclui o termo "mulher". Esse post foi interpretado por muitos como uma rejeição à identidade de mulheres trans, causando indignação. Para explicar suas opiniões, Rowling publicou um longo texto no seu site pessoal em julho de 2020. Nele, ela expõe suas preocupações sobre as políticas de direitos das pessoas trans, principalmente em relação ao uso de banheiros, espaços femininos e proteção legal. Ela afirmou temer que certas legislações e movimentos possam ameaçar os direitos das mulheres cisgêneros e de vítimas de abuso. E por que toda essa polêmica é tão sensível? É uma discussão que envolve temas muito delicados de direitos humanos, identidade, inclusão e segurança. Para a comunidade trans, as declarações de Rowling foram vistas como uma negação da identidade e uma forma de exclusão, o que é prejudicial a uma população que já enfrenta muito preconceito e violência. Para Rowling e seus apoiadores, o debate é sobre o equilíbrio entre direitos das mulheres e direitos das pessoas trans, uma questão controversa que envolve política, ciência e direitos civis. As reações e consequências teve como as rejeições de fãs e artistas. Muitas celebridades, como os atores que participaram do filme de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, se pronunciaram contra os comentários da autora, afirmando apoio à comunidade trans. Houve boicotes e cancelamentos. O movimento de cancelar J.K. Rowling ganhou forças principalmente nas redes sociais, com pessoas pedindo boicote aos seus livros, filmes e trabalhos relacionados. Houve uma divisão dentro do próprio fandom do livro. Uma parte dos fãs se sentiu profundamente magoada, enquanto a outra defendeu Rowling, dizendo que ela tem direito às suas opiniões e que a polêmica foi exagerada. Alguns também pensaram que a obra é diferente do autor e continuaram consumindo as obras de Rowling. Também houve um impacto na carreira, que mesmo com a polêmica, Rowling continua ativa e relevante, mas a reputação dela foi afetada, com parte do público passando a vê-la sob uma nova perspectiva. J.K. Rowling é um exemplo claro de como as redes sociais e a cultura do cancelamento podem amplificar debates sociais complexos. Ele levanta questões importantes como: até que ponto uma figura pública pode expressar opiniões controversas sem sofrer consequências profissionais e sociais, como equilibrar a liberdade de expressão com o respeito às minorias, como lidar com a diversidade dentro de comunidades de fãs, dando opiniões divergentes quando opiniões divergentes aparecem. O impacto psicológico do cancelamento.
uma realidade complexa e preocupante. O fenômeno do cancelamento digital vai além de uma simples repercussão nas redes sociais. Ele cria um ambiente emocionalmente carregado que afeta profundamente todas as pessoas envolvidas, tanto quem é alvo dos ataques quanto aqueles que participam da caça ou acompanham as discussões. Para quem é cancelado, ansiedade, estresse e isolamento. Ansiedade e medo constantes. Quando alguém é cancelado, passa a viver sob um olhar vigilante e crítico extremo. Cada palavra, gesto ou postagem pode ser analisada e usada contra essa pessoa, gerando uma sensação constante de ameaça. Isso provoca ansiedade elevada e medo de se expressar livremente. Estresse intenso e exaustão emocional. As críticas muitas vezes não param, tornando o cancelamento uma situação prolongada e desgastante. A pressão social é mediática, pode gerar estresse crônico, prejudicando a saúde mental e o bem-estar da pessoa. Isolamento social. O impacto vai além da internet, chegando à vida real. Cancelados podem se afastar de amigos, familiares e colegas para evitar constrangimentos, julgamentos ou porque perdem apoio. Isso pode levar a sentimentos de solidão profunda e até depressão. Danos à reputação e à carreira. Além do impacto emocional, o cancelamento pode resultar em perdas profissionais e financeiras, o que aumenta a instabilidade emocional e o sofrimento. Para quem participa dos ataques, pressão e culpa. Clima de vigilância constante. Quem participa da cultura do cancelamento também vive sob pressão para estar sempre atento, evitar escorregões e corrigir comportamentos próprios e alheios. Isso cria um ambiente de hipervigilância e medo de errar, que pode aumentar a ansiedade. Fadiga social e emocional. Entrar em discussões intensas e conflituosas repetidamente, especialmente em redes sociais, pode ser emocionalmente cansativo. A constante exposição a debates polarizados e agressivos desgasta a saúde mental. Sentimentos contraditórios. Participar de um movimento de cancelamento pode gerar dúvidas internas e conflitos morais, como culpa por gerar ou ferir alguém. Algumas pessoas acabam se afastando para preservar a saúde mental. O clima de medo e vigilância na sociedade digital. O ambiente das redes sociais cria uma cultura de vigilância e autocensura, onde as pessoas temem ser julgadas severamente por qualquer erro, mesmo os mais simples ou involuntários. Existe uma pressão constante para ter a opinião correta e para se alinhar com grupos específicos. O medo de ser cancelado leva muitos a restringirem sua expressão e a evitar debates sinceros. Esse cenário afeta a saúde mental coletiva, estimulando ansiedade generalizada, insegurança social e até isolamento, pois as pessoas preferem se afastar de ambientes virtuais tóxicos. Para minimizar esses impactos, especialistas sugerem promover o diálogo e a empatia, entender contextos e evitar julgamentos imediatos e extremos. Fomentar o perdão e a possibilidade de aprendizado. As pessoas erram e podem evoluir, o que deve ser respeitado. Criar espaços seguros para debates respeitosos e construtivos, sem medo de represálias. Buscar apoio psicológico. Para quem sofre com cancelamento ou pressão social, ajuda profissional é extremamente fundamental. Conclusão. O cancelamento digital é um fenômeno complexo que pode causar danos profundos e duradouros à saúde mental. Tanto os alvos quanto os participantes enfrentam desafios emocionais reais, em um ambiente de vigilância extrema, medo de errar e estresse constante. Pensar em formas mais humanas e equilibradas de lidar com conflitos nas redes sociais é fundamental para o bem-estar individual e coletivo. Então, você já ficou com medo de postar algo por causa de julgamento e pressão, ou real ou imaginada, social? Será que estamos cancelando para melhorar a sociedade ou apenas seguir na massa para não sermos cancelados e até isolados? A gente precisa se perguntar, a conformidade cega pode fazer com que a gente perca o senso crítico e humanidade. Como lidar com isso? A psicologia social nos convida a refletir sobre nossos comportamentos. Antes de cancelar alguém, vale pensar, estou sendo justo? Estou agindo por mim ou para agradar os outros? E lembrar que todos nós erramos. Promover a escuta, o diálogo e a responsabilização consciente pode ser muito mais transformador do que simplesmente excluir. E você, já parou para pensar em quantas vezes agiu por pressão nas redes sociais?
Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina de Psicologia Social 1 da Unialfa, no período 2025-1. O roteiro foi feito por Ana Caroline de Castro Crisóstomo, Hanna Barreto, Ana Consentino Cortes, Ávila Luanda Santos de Almeida e Milena Noronha Vieira. A narração foi feita por todas as integrantes acima, a edição foi feita por todas as integrantes em conjunto. Para a realização do presente trabalho, utilizamos como referência o texto O Preço da Exposição na Internet e os Impactos na Saúde Mental de Pessoas Públicas, de 2024, feito por Ellen Manfield e Maria Eduarda Brasil, e os slides disponibilizados pela professora em sala de aula são feitos a partir do livro Psicologia Social, de 2015, de Hackett Wilson Aronson, e também do documentário The Social Dilemma, da Netflix.